Já estamos por aqui para começar mais um Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Vamos em frente. Ótimo, Elisa, isso mesmo. Vamos trabalhar. Vamos trabalhar e você pode participar, viu? Hashtag Correspondente Médico. Vai lá no Twitter, deixa sua opinião, sua pergunta que a gente compartilha aqui com o doutor. O primeiro tema de hoje é sobre a vacina brasileira que está sendo desenvolvida pelo Instituto Butantan. Voluntários interessados em participar dos estudos clínicos da Butanvac já podem fazer o pré-cadastro. É pelo site do Instituto Butantan. Os ensaios clínicos da vacina vão ser realizados pelo Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. Nessa primeira fase de testes, serão selecionadas mais de 400 pessoas e que tenham mais de 18 anos para avaliar a segurança do imunizante. O diretor do Instituto Butantan, o Dimas Covas, deu uma entrevista à CNN e explicou, tintim por tintim, como vai ser feito esse estudo. No primeiro momento, esse estudo que nós chamamos de fase A é o estudo de segurança e de doses, né? Nós vamos testar 3 doses da vacina nesses voluntários e, obviamente, o passo seguinte, que é o estudo importante que deve se seguir, é o passo de estudo da imunogenicidade, ou seja, a comparação da resposta dessa vacina com a resposta induzida por outras vacinas, né? Inclusive a própria vacina que o Butantan hoje produz aqui, que é a Coronavac, né? Então, é essa comparação que vai permitir a conclusão em relação à efetividade dessa vacina. Doutor, esse processo de testagem da Butanvac é um pouco diferente, então, dos outros que a gente está habituado, né? O que acontece, Elisa, é que já existem outros imunizantes no mercado e a gente sabe que eles têm uma resposta imunológica e uma eficácia já comprovada através de trabalhos científicos prévios. Então, na verdade, o que está sendo feito é fase 1 e 2 juntas, divididas em 3 subcategorias. Essa primeira A significa a fase de você avaliar se a vacina faz mal. Então, é um teste de segurança. Por isso que o número recrutado de pessoas não é tão grande, mas é visto muito de perto e comparado com o placebo, para verificar se a vacina produz efeitos colaterais que sejam indesejados. O próximo passo é a testagem para saber se ela provoca a resposta imunológica, ou seja, se ela diz a que veio, comparando com as demais vacinas que já foram produzidas e testadas, como, por exemplo, aqui em território nacional, a gente fala da Coronavac. E, doutor, as pessoas que vão fazer parte desse teste, então, precisam ter mais de 18 anos. Por que isso exatamente? Por que quem é menor de idade não faz parte de testagem de vacina? Porque existe toda uma questão de segurança envolvida no processo. Então, você escolhe pessoas que tenham critérios de segurança adicionais em comparação com crianças que estão em desenvolvimento, tanto do seu corpo físico como do próprio sistema imunológico. E é interessante notar, pessoas que não tiveram coronavírus e que também não foram imunizadas. Sim. Então, olha só que bacana, quando a gente olha a ciência caminhando, conforme o tempo passa, o desafio aumenta, ou pelo menos o cenário muda. Então, daqui a um tempo, vai ser muito difícil você realizar estudos nesse sentido. Você vai precisar recrutar pessoas que, de alguma forma, já receberam vacina, isso lá na frente, né? Estou falando aqui 1, 2 anos, coisas assim, que já receberam um ou outro imunizante e, então, serem envolvidos no processo. Porque se tudo der certo, o que vai acontecer é que todo mundo já vai ter recebido pelo menos uma dose de algum imunizante. E a gente está sonhando por esse momento, hein, doutor? Minha nossa, imagina passar uma data festiva, algum momento com a família, com todo mundo com mais segurança. Queremos muito isso. Nesse momento de pandemia, vou trazer agora o próximo assunto para vocês. A gente tem podido ver muitos impactos, né, muitas consequências na vida das pessoas, em todos os aspectos. E quando a gente observa as crianças e também ali adolescentes que estão caminhando para a vida adulta, tem uma característica bem relevante para a gente ressaltar aqui. Um estudo publicado recentemente em uma revista científica, The Lancet, mostrou que o isolamento social aumentou a progressão da miopia nesse público-alvo que eu citei, entre as crianças e jovens. Com a pandemia, a garotada fez o seguinte, teve que parar de ir à escola, foram também impedidas, eventualmente, de brincar na rua, nos parques, encontrar os colegas. Outras questões mudaram também, ficaram menos expostas à luz solar e mais ligadas. Nelas aqui, ó, as telas de tablets, celulares, computadores. Com isso, gente, entre 2019 e 2020, a progressão da miopia cresceu 40% nesse público entre 5 anos e 18 anos. Essa pesquisa foi feita com oftalmologistas de todas as regiões de países da América do Sul.
Doutor Fernando Gomes, primeiro, antes de lhe perguntar especificamente o que é a miopia, de que maneira ela acomete as pessoas, essas informações já eram assim um pouquinho previsíveis, com crianças mudando tanto os seus hábitos e bem mais conectadas às telas? Sim, quando a gente olha a resposta de qualquer aparelho do corpo humano sendo submetida a algo diferente do que a gente fazia, com menos estímulos ou estímulos diferentes, é de se esperar que o corpo se adapte à nova realidade. E essa nova realidade que a gente está vendo, principalmente na faixa etária que está em desenvolvimento, não é nada boa, Elisa. Uma pessoa com miopia, ela tem dificuldade para enxergar de longe. Quando a gente compara o globo ocular de uma pessoa que tem a visão normal, nós percebemos que o raio de luz chega e a imagem, então, ela é formada com foco na retina, que acaba representando um neuroepitélio, que é aquela transição do olho para o próprio sistema nervoso central, onde toda a informação luminosa, de cor, de movimento, é então transformada num impulso elétrico e levada para os lobos occipitais do cérebro, na região posterior do crânio. Uma pessoa que tem o olho desenvolvido de uma forma diferente, e aqui a gente falou de tudo isso, a pessoa ela fica simplesmente focando em objetos que estão próximos. Tem pouca exposição à luz solar e a ambientes na qual a mirada dela precisa de um recurso de trazer para perto aqui a informação, o olho pode desenvolver de uma forma diferente. Aqui a gente não está nem falando da questão genética ou hereditária. E o que acontece? O feixe de luz chega e, na verdade, com o olho um pouco mais alongado, a imagem se forma antes de chegar na retina, no neuroepitélio. E, portanto, a qualidade da informação que chega é distorcida. Então, não é tão nítida, é borrada. A pessoa fica com dificuldade para ler ali um letreiro de ônibus que está chegando ou então uma placa mais distante. Você pode imaginar que as crianças vão ficando cada vez mais ricas de informação, simplesmente tendo que focar de perto. Nossa. Então, quando precisam da mirada de longe, ficam com esse problema. Então, assim, o número não é pequeno, 40% é um número que traz preocupação. Doutor, fica com essa dificuldade ao olhar de perto, mas a gente não está falando, por exemplo, de um livro. Porque o livro não tem iluminação que tem um aparelho eletrônico, por exemplo. O tablet, o celular ainda tem esse estímulo luminoso. Isso acaba modificando um pouco a nossa maneira de olhar. A gente teve que se adaptar com isso, mas as crianças praticamente já nasceram inseridas nesse universo. Sim, né? Mas é aquilo que eu falei, Elisa. Se a gente dá um estímulo diferente ou uma demanda diferente para o organismo, ele vai tentar se adaptar para trazer para você o que você quer. E você falou muito bem, uma coisa é ler um livro que se assemelha muito a algo que a gente tem na natureza, como, por exemplo, observar um animal, observar uma planta, observar o movimento da água numa cachoeira. Quando você coloca algo que é artificial e ainda por cima te bombardeia com informação luminosa diferente do que a gente observa na própria natureza, o próprio sistema nervoso central e os olhos precisam se adaptar. E a médio e longo prazo, isso traz mudanças que muitas vezes vão impactar na qualidade do que a gente conhecia anteriormente como mais próximo do natural. Doutor Fernando, como os pais podem identificar a miopia nas crianças? Porque a criança, muitas vezes, ela nem percebe que está enxergando errado, né? Ela não manifesta esse problema. O olhar dos pais é que funciona muito, e até dos professores, né? Sim, é fundamental. Então, assim, a criança, ela vai se adaptando conforme existe o desafio. Vou te dar um exemplo. Se uma criança que tem, por exemplo, um retardo mental, não conversa, não reclama, e ela começa a jogar videogame cada vez mais próximo e começa a ter uma performance pior no joguinho que ela ia bem antes, alto lá, pode ser que ela esteja com um problema de visão. Numa criança que não tem problema e está dentro do seu desenvolvimento normal, os pais podem notar que cada vez mais elas precisam se aproximar dos objetos ou até mesmo da tela de uma televisão, alguma coisa assim, para conseguir ter aquela informação visual. Ou então, quando ela está exposta a um ambiente natural, por exemplo, ao ar livre, ela não consegue perceber informações importantes visuais que estão presentes ao longe. Então, assim, precisa do olhar atento, porque nem sempre a criança vai saber reclamar para isso. E aqui cabe dizer, né, o papel do oftalmologista, super importante fazer o exame de visão, ainda mais aqui a gente está dando esse alerta, para que todo mundo que tem a criança em casa fique atento a essa questão. Seria o seguinte, a criança na escola, ela está lá atrás, ela não consegue prestar atenção de forma adequada na aula. Não é só pela questão auditiva ou porque se distrai com os coleguinhas atrás, mas porque muitas vezes não tem informação visual importante. Aí o natural seria ela buscar as carteiras mais à frente, próximo dos mestres. E assim, os próprios professores podem notar essa demanda diferente e orientar, obviamente, os pais a procurar um oftalmologista. E torcendo sempre que as crianças se divirtam quando tiverem de usar óculos, né? E não achem isso incômodo, feio, chato, que compreendam que é necessário e que faz a diferença para que a gente possa enxergar. Doutor Fernando, a gente está falando aqui
da questão da miopia, desse problema de visão, e também eu citei um aspecto que eu queria mastigá-lo, assim, digamos, um pouquinho mais com o senhor, que é celular, tablet e essas telas. Como conseguir dosar isso com as crianças? Até a gente recebeu aqui um comentário do... Cadê? Não sei o nome dele. Cardoso, vamos assim dizer, que tem um Cardoso no meio aqui do nome, o resto eu não consegui compreender. Eu tenho uma filha de 5 anos que só pega no celular ou tablet no fim de semana e por 1h30 no máximo no sábado e no domingo. Estou tentando fazer com que ela não seja viciada em games como o pai, já se confessou aqui. É um desafio muito grande, né, doutor? Se a gente convive o tempo inteiro... É no relógio, só tem esse jeito. Pai, mãe, mestre, professor, cuidador, só tem um jeito, é organizar a agenda da criança. Então a gente falou, né? A gente vem falando isso, né? Que a pandemia acaba sendo um desafio para todos nós, em termos de mudança de comportamento, em termos de estimular inteligências diferentes que a gente tem e muitas vezes a gente nem sabia. Mas quem está em desenvolvimento, a criança, existe até orientações formais da Academia Americana de Pediatria de que as horas que são passadas na frente de tablets e celulares precisam ser dosadas, monitoradas e controladas. Então, por exemplo, não tem por que uma criança de 2 anos de idade passar mais do que 2 horas por dia na frente de um dispositivo eletrônico. A gente sabe que existe uma comodidade, porque é muito fácil papai e mamãe almoçar ou fazer um jantar, alguma coisa assim, deixa a criança com um dispositivo eletrônico, que a atenção dela vai ficar focada, porque é lógico. É muito mais rico, é muito mais colorido, o cérebro é curioso, então vai buscar informação e vai acabar ficando mergulhado naquele sentido. Muitos estímulos, né? Então não tem jeito. Agora, para você tirar isso da criança, você precisa fazer o quê? Você precisa ficar com a criança. Então, na verdade, o que a gente está passando agora, Elisa, não só no Brasil, mas isso é no mundo, né? É uma crise, porque vem a tecnologia que dá para a gente alguma coisa que é confortável, que o tempo passa, isso te dá uma certa mobilidade quando você tem vários pequenos perto de você, mas, por outro lado, você corre o risco de enfraquecê-los ao não enriquecê-los com os estímulos naturais que existem. Então, você vai deixar o celular de lado na hora da refeição, você precisa interagir com a criança, você precisa brincar, falar, conversar, como era antigamente, né, Elisa? Reflexão boa essa do doutor Fernando aqui pra gente, hein? Espero que você esteja refletindo também sobre as crianças, que, aliás, por falar nelas, temos um momento de alegria aqui neste quadro e adoramos, queremos cada vez mais. É um vídeo gravado por uma professora em uma escola de Israel. Esse vídeo simplesmente viralizou. Por quê? Vejam aqui, as crianças estão enlouquecidas, felizes, rasgando a máscara, elas estão revoltadas, não estão seguindo regras? Não, não é isso não, gente. A professora disse que elas poderiam tirar a máscara. Elas receberam a notícia de que não precisam mais usar máscaras. Os alunos pulam de alegria, gritam, rasgam e jogam na lixeira. Essa decisão da escola foi tomada pelo seguinte: Israel retirou a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, já que as novas infecções por Covid-19 estão diminuindo. Desde abril, os israelenses não precisam usar máscaras ao ar livre, por exemplo. Mas é muito importante que a gente lembre aqui de um detalhe: mais da metade dos habitantes do país já está totalmente imunizada. Imunizada, quando a gente fala, é primeira dose, segunda dose, mais da metade. Aqui no Brasil, a gente tem aproximadamente 11% da população imunizada. Israel, mais da metade. Doutor Fernando Gomes, bom, esperança é o primeiro sentimento que vem da gente. A gente olha, a gente fica muito feliz, a gente nunca pode esquecer, né, Elisa? Israel é minúsculo perto do Brasil. O nosso 9 milhões de habitantes. Pois é, o nosso país é um país continental, então a nossa realidade é diferente. Mais para frente, as crianças também aqui vão poder fazer isso, mas o nosso trabalho pela frente é compatível com o nosso tamanho e com a nossa grandeza. A gente que não é criança já gostaria de fazer, né, doutor? Sem sombra de dúvida. Quem dirá os pequenos. Mas eles se adaptam bem a essa condição de uma regra, de ter de usar uma proteção também. A gente se surpreende com as crianças. Sim, Elisa, eu gostaria de ver os dias subsequentes, como é que seria o comportamento dessas crianças na sala de aula. Porque existe uma coisa chamada memória de procedimento. E como eles foram submetidos há um tempo a ter um determinado comportamento como pré-estabelecido, eles vão ter agora dificuldade para, na verdade, ficar sem a máscara. Isso é lógico que vai sumir rapidamente, porque é muito mais natural você ficar sem o dispositivo de segurança, mas isso vai acontecer. Isso faz parte do ser humano, principalmente na criança. Queremos isso quanto antes. Doutor Fernando Gomes, obrigada, viu, por mais um dia. Obrigado você, Elisa. E, pessoal, até breve. Obrigada a você que participou deste, que foi o Correspondente Médico.